Bom, sejam muito bem-vindos ao curso Simplifica Python. No nosso webinar de hoje, eu recebo o meu amigo, professor Júlio César, com muito carinho. Agradeço demais a participação de você, né? O Júlio César, pessoal, é doutorando em filosofia, né, em lógica, mestre em administração, ele tem MBA em gestão da tecnologia da informação e é bacharel também em filosofia. Ele é professor no ensino superior desde 2011, né, na área de lógica, matemática e fundamentos teóricos da computação. Ele pesquisa atualmente relações teóricas entre teorias de conjuntos ZFC, teoremas da lógica clássica de primeira ordem e a ontologia científica do filósofo Kini. Lê e escreve informalmente sobre filosofia matemática, lógica, modelos matemáticos, fundamentos teóricos da computação e a ChatGPT, educação e sociedade. Seja muito bem-vindo, professor Júlio. Prazer imenso recebê-lo aqui. Professor Sal, o prazer é todo meu, é um prazer estar aqui. Você também é uma pessoa de uma excelência muito grande, então a felicidade é enorme de poder falar para esse público e dividir esse espaço com você. Então, vamos conversar sobre lógica, não é isso? Isso aí. Beleza. Primeira pergunta que eu acho que os nossos alunos têm bastante curiosidade de saber, qual que é a relação entre a lógica e a filosofia, professor? Bacana. Isso é comum muito em sala de aula, né? Será que Platão, quando perguntava sobre a justiça, estava perguntando também se tinha que usar um if ou um while para poder decidir, né? Mas, bom, a filosofia, pessoal, é a primeira ciência que nós temos, no sentido de tentar compreender o mundo. E naquela época, mais de 2000 anos atrás, principalmente na filosofia ocidental, que é de origem grega antiga, né? Nós não tínhamos laboratórios, nós não tínhamos microscópio, né? O que a gente tinha era o que os sentidos nos mostravam e o que o raciocínio era capaz de compreender. Né? Daí que surge não só Platão, Aristóteles, Sócrates, mas tem muita gente antes e depois, né? Mas eles, Platão, Aristóteles e Sócrates, marcam um momento importante ali. E para você poder fazer filosofia, você argumenta, você apresenta argumentações que não apelam ao sobrenatural, mas sim a uma certa lógica explicativa, né? E o Aristóteles, ele foi o primeiro filósofo ocidental, né, que organizou na época um tratado chamado Organon, o instrumento, né, aonde ele já começava a usar variáveis, mostrar que certas variáveis em certos lugares chegavam a resultados de verdadeiro e falso, né? Que é um pouco do que a gente faz hoje em programação, com variáveis booleanas, por exemplo, né? O Aristóteles percebeu, olha, na hora de argumentar, você pode fazer deduções e as deduções seguem determinadas formas. Então, todo estudo filosófico se desenvolve levando adiante consigo essas ideias da lógica, né? Tanto que hoje é muito mais comum estudar lógica propriamente dita, lógica matemática dentro da filosofia. E é uma coisa interessante porque é aquela disciplina que é um terror para muitos alunos da filosofia que estão, às vezes, na expectativa de ler textos, né? Geralmente não são alunos e alunas que, vamos dizer, são afeitos à carga matemática, né? Que a lógica contemporânea tem, mas eles acabam tendo que se virar ali e surpreende muita gente. Então, a origem da lógica está interligada com a filosofia, fortemente falando, e, claro, todas as outras ciências, de certa maneira, surgiram da filosofia. Como é que, estando aí a lógica um elemento fundamental na filosofia, como é que ela é, né, pegando um pouco para o nosso lado da área de tecnologia, como é que ela é aplicada aí na área de tecnologia hoje em dia? Eu creio que hoje, Sauer, a lógica ela é a essência. Se você quer programar bem em mais de uma linguagem, se você quer compreender rapidamente diferentes paradigmas de programação, né? Um exemplo disso é a lógica fuzzy, né? Uma lógica conjuntista, uma lógica que trabalha com um espectro de variação, e isso hoje
é essencial para o desenvolvimento de muitas abordagens em inteligência artificial e estatísticas, né? Os grandes modelos de linguagem, chat GPT, dentre outras tecnologias, fazem usos de parâmetros de programação sobre óticas lógicas diferentes. Então, a partir do momento que a gente tem a capacidade de compreender o que é comum quando nós dizemos programar, quando a gente quer compreender o que é comum quando nós dizemos desenvolver, né? Esse algo comum é a lógica matemática contemporânea, né? Estruturar modos de se obter resultados, compreender elementos matemáticos por trás desses resultados. Todo mundo, né, que hoje usa um for, por mais simples que seja, precisa de uma ideia sobre incrementar, sobre contar, sobre limite, até onde isso vai contar, até onde isso vai repetir. Essas são ideias matemáticas que, em relação à informação, são fortemente trabalhadas dentro da lógica, né? No primeiro momento pode assustar, porque parece muito diferente de uma programação, mas aquele ou aquela que tem paciência para adentrar a estes conhecimentos ganha uma independência muito grande, começa a compreender essa coisa comum que eu falei, então a gente pode finalmente dizer, né? Não importa qual é a sintaxe que eu vou trabalhar, Python, Java, o que importa é essa coisa comum. E claro, né? Cada linguagem tem as suas bibliotecas, tem aqueles artifícios que ajudam, né? O R, por exemplo, né? Que tem muito vinculado a Python. Mas se você tem esse plus, esse conhecimento lógico, sintático, matemático, você rapidamente traz essa biblioteca para o cenário que você precisa e consegue imaginar resultados que às vezes aparecem muito quando a gente pensa em arquitetura de software, né? Onde tem que relacionar muitos elementos complexos para aquele resultado. Relacionar elementos complexos para chegar a um resultado ou compreender por que não chega naquele resultado é, de novo, área dedicada à lógica contemporânea, à lógica matemática, né? Então, essa seria uma relação essencial, né? Tudo aquilo que hoje, em ciência, em programação, que a gente quer encontrar como comum, esse comum, com certeza, vai ser a lógica matemática. Ô, Júlio, como é que a lógica ela forma a base para a programação de computadores? Primeiro, fornecendo a todos aqueles que estão interessados uma compreensão exatamente do que está sendo elaborado por cada ferramenta. Eu gosto de chamar a ferramenta, por exemplo, o objetivo das variáveis, né? Nós precisamos de dados, nós precisamos tratar dados, nós precisamos fazer o input e o output desses dados, né? Mas até que ponto esses dados colaboram para o meu resultado? Como esses dados devem se relacionar? A gente sabe, por exemplo, aquela que já programa, que é fácil saber a diferença entre um int e um string, né? Entre dado que seja inteiro e o dado que seja, por exemplo, dado de forma escrita, né? Mas e quando a gente precisa de uma relação com elementos booleanos, o que o float, o double vão fazer de diferença? Porque, do contrário, a gente teria que usar uma variável comum a tudo, vou pegar a variável maior que existir, e aí não vou ter que tratar os dados, né? Mas tem que tratar, porque senão você está dando um tiro de canhão, você vai atrapalhar a complexidade do seu código, você vai usar itens em demasiado, ou seja, não é necessário isso tudo. Bom, estruturas de controle, né? O que quer dizer controle? Por que elas têm esse nome de estruturas de controle? Porque estrutura é uma relação de objetos, né? E controle pressupõe que você quer um limite, quer um ponto inicial e um ponto final, né? Aí, como é que estruturas, controle tem relação com variáveis? Porque se você quer controlar alguma coisa num limite a outro, esse limite numérico geralmente vai vir de variáveis, né? Então, ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui, ainda que talvez surpreenda ou não alguns e algumas que estão nos escutando, é que pensar a programação apoiada pela lógica é ir para além do
receita de bolo, que a gente costuma usar muito, né? Nós vamos ensinar vocês a fazer uma receita de bolo, o algoritmo trabalha com uma receita de bolo, isso é uma coisa interessante, mas ele é muito mais do que isso. Existe uma complexidade envolvida e existem paradigmas de programação. Em C, limpar a memória para trabalhar com pilha e fila é algo essencial, porque não temos o garbage collector. Agora, em C Sharp, Python, nós não só temos como tratar isso, já vem na própria linguagem, né? Como nós temos outras características disponíveis. O que isso influencia nessa receita de bolo? Influencia em performance, influencia em simplicidade. E quanto mais simples, bem estruturado for um código, melhor para a sua manutenção, melhor para a sua reusabilidade. Nós estamos falando e continuamente exemplificando um pensamento lógico que se preocupa com o que é fornecido, com o que é estruturado e com aquilo que será resultado, né? É esse um dos elementos que a gente ganha. E estudar lógica também trabalha muito a memorização, trabalha muito a análise crítica. A gente chamava isso antigamente, o Sauer deve lembrar, quando a gente fez faculdade, fazer o chinesinho, né? Você tinha que colocar no papel, simular o funcionamento do seu código, antes de rodar ele, para já tentar filtrar mentalmente, vamos assim dizer, possíveis problemas, né? A gente hoje faz isso em tempo real, com as IDEs, né? Mas é uma forma de pensar também que aumenta o nosso senso crítico para trabalhar em equipe. Né? Como é que eu vou fazer para revisar o trabalho de outro? Como é que uma pessoa ligada à qualidade vai projetar os seus testes? Então, desenvolvimento, programação é uma coisa conjunta, complexa, que o olhar estruturalizante que a lógica fornece é essencial. Legal. Você tocou no ponto aí sobre qualidade de software, né? Há uma preocupação muito grande hoje na indústria de entregar softwares com qualidade alta num tempo, né, curto, a um custo, né, razoável, né? Como é que a lógica pode ajudar, né, a escrever um código mais limpo, eficiente, livre de erros e que a gente consiga alcançar essas métricas aí? Não, perfeito. Uma excelente pergunta, Sauer. Primeiro, pessoal, em lógica, nós temos um assunto muito importante chamado equivalência lógica. A equivalência lógica vai, por exemplo, me mostrar que usar um e um ou podem ser, em alguns casos, uma estrutura, ou seja, um desenvolvimento semelhante. Então, e isso me ajuda também a eliminar redundâncias. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Um ninho de ifs é totalmente possível de ser construído, mas não é eficiente para a manutenção de código, né? E para quem está projetando um teste de caixa branca, né, vai ter ali uma complexidade ainda maior para aquele projeto, né? Um teste de caixa preta, tudo bem, né? Entrou, saiu do jeito que eu quero, beleza. Mas e o que está acontecendo ali, caso isso seja uma classe, seja uma função que vai a reaparecer integrada em outro, como, por exemplo, nota fiscal eletrônica, né, que trabalha muito com a entrada de determinados dados e vinculação com outros sistemas, inclusive do próprio governo, SPED, né? Você precisa eliminar redundâncias, e a equivalência lógica nos ajuda a encontrar formas, estruturas que chegam ao mesmo resultado, porém, de uma maneira a utilizar uma quantidade menor de variáveis, uma quantidade menor de concatenamentos, né? E, em muitos casos, substituir estruturas, if por for, por exemplo, ou, né, vincular estruturas internamente e externamente, né? E isso nós podemos mostrar num teor matemático lógico e usar os resultados obtidos aí para alimentar bases de conhecimento, e essas bases de conhecimentos tecnicamente estruturadas podem auxiliar desenvolvedores e o pessoal dos times de teste de qualidade para construírem procedimentos para a equipe de desenvolvimento, algo que já acontece muito com os times de segurança, né? Para quem trabalha em banco ou empresas onde a segurança é crucial, o time de desenvolvimento tem algumas coisas a seguir, chaves, né, para autenticações,
metodologias, ou até mesmo linguagens que são permitidas e não permitidas. Isso vem, de novo, de trabalhar a complexidade que cresce quando você envolve segurança da informação, qualidade de teste, qualidade de performance e outros elementos mais. E se a gente fica somente com o conhecimento base e ignora procedimentos lógicos matemáticos, a gente perde um pouquinho de objetividade, né? O que é bom? Bom é uma coisa que pode se tornar rapidamente subjetiva. Agora, se nós temos alguns parâmetros bem definidos do que é esse bom, como tempo de resposta, como, por exemplo, performance a partir da usabilidade, e esses números são devidamente encadeados, a gente chega a resultados rápidos, né? E aqueles que gostam de Scrum, que é uma coisa que eu gosto muito, né, sabem que quando a gente fala de escopo aberto MVP, nós não estamos falando de faça de qualquer maneira. E saber muito bem esse start inicial é crucial para você fazer depois um planning poker, né? Porque em alguns casos você pode começar o planning poker com números baixos, porque a gente está numa fase de desenvolvimento de pequenos elementos prototipados, mas pouco depois nós estamos numa fase maior. E aí a gente tem que usar outras formas de medir e mensurar a complexidade por tempo de desenvolvimento, né? De novo, a gente está usando uma carga matemática e lógica para, no final das contas, tornar mais fácil e objetivo o processo de controle e desenvolvimento. A própria gestão é isso, né? Só que a gente ainda tem esse confronto, né, entre matematizar, logicizar e programar, né? Como se apenas digitar código fosse suficiente para a parte matematizável, o resto a gente deixa aí com metodologias sem tratamento lógico, né? O que eu acho que é um equívoco, né? É por isso, na minha opinião, que o Scrum e outras metodologias ágeis ou metodologias não ortodoxas, né, não encontram tanto sucesso, né? Enquanto a gestão de projetos tradicional encontra, porque a gestão de projetos tem, né, uma carga de projeto, de matemática, de processo engessada, né? E acaba funcionando quando você tem que mostrar resultados, né? Ou ao menos apresentar porque os resultados não vieram, né? Júlio, vamos entrar aqui numa outra temática, né, um pouco mais delicado, sobre lógica, ética e tecnologia. Bom, Uhum. está se discutindo bastante aí nos últimos tempos as questões relacionadas aos vieses, né, de algoritmos, né, e aos problemas éticos de sistemas computacionais em si, né, principalmente com o advento aí da inteligência artificial e demais tecnologias atuais. Como é que a lógica pode ajudar a identificar esses problemas? Excelente pergunta, Sauer. Bom, como eu disse para vocês, a origem da lógica é a origem da argumentação de certa medida, né? Então, quando a gente projeta um ambiente lógico, tecnicamente falando, a gente constrói, por exemplo, uma teoria que me permite chegar só a determinados resultados. É isso que nós fazemos também quando criamos um algoritmo, né? Hoje, a tecnologia já faz parte da sociedade. Não existe como a gente abrir mão dela, não adianta tentar nenhuma ideia ludista, né? Vamos destruir os computadores, isso não dá mais para ser feito. Mas quando a gente pensa a sociedade como um ecossistema, quando a gente pensa a sociedade como uma troca de informações, é necessário, no meu entendimento, a gente pensar que talvez a sustentação da sociedade deva passar por um paradigma lógico que entendesse um axioma da humanidade como base. O que eu estou querendo dizer com isso? Geralmente, em matemática, em lógica, os axiomas você escolhe ou define, né, para poder apoiar o seu sistema. Seria mais ou menos a estrutura que a gente quer para o nosso código, né? Eu vou usar tantas variáveis, vou usar tantas estruturas, porque eu preciso repetir, porque eu preciso calcular, e aí está feito o meu projeto base, né? A mesma coisa deveria acontecer para toda pesquisa tecnológica, né? Ela pode começar com uma ideia criativa,
mas ela estaria sempre limitada, no meu entendimento e de alguns outros estudiosos, a um axioma básico. Aquilo tem que fazer sentido para a humanidade como um todo. Então, se chegar em algum momento de desenvolvimento, aspectos desse axioma começarem a aparecer ou serem referenciados, aí nós teríamos que, ao mesmo tempo que a tecnologia amadurece, construir uma discussão multidisciplinar na sociedade, envolvendo os profissionais tecnológicos, envolvendo pessoas ligadas ao direito, pessoas ligadas às ONGs e entidades sociais políticas, para a gente entender melhor o que pode aparecer dali. Não é limitar, não é censurar, mas é reconhecer que, se eu estou desenvolvendo um sistema, aquele sistema é um reflexo da minha vivência. E por mais que eu, ao desenvolver, estude, eu ainda sou um ponto de limite. E isso melhora quando eu abro para que outros possam participar. A gente está vendo aí o grande impacto negativo das fake news. Agora, com essa tragédia, né? Esse vídeo nós estamos gravando aqui enquanto está tendo a tragédia lá no sul, né? Pessoas fazendo fake news que atrapalham economicamente, ajuda as vítimas. Então, não é simplesmente uma mentirinha que pode passar despercebida, não. Nós estamos falando de danos financeiros e em vidas que estão por aí, né? Então, nós não podemos permitir que isso se desenvolva rapidamente por meio dos nossos algoritmos, né? Muitos casos envolvendo vários países, aonde a identificação por imagem remete a um banco de dados que é, em sua maioria, composto por pessoas negras com determinados traços. Então, a chance desses algoritmos identificarem que é um possível criminoso, seja uma pessoa negra com certos traços comuns, é muito grande, estatisticamente falando, né? E isso leva à prisão de pessoas inocentes, que uma vez que você está preso, principalmente no Brasil, que tem um problema muito grande de sistema prisional, você acaba com a vida de uma pessoa. E até ela conseguir provar a sua inocência, ela às vezes não consegue nem voltar ao mercado de trabalho. Né? Então, nós não estamos falando de simplesmente a pessoa que ficou dentro de casa e não quis sair, né? E muitas escolas, inclusive aqui em Minas Gerais, estão começando a dizer: não é para levar, não é para permitir dispositivos em toda e qualquer atividade, né? Ou seja, a tecnologia é importante, nós queremos que ela se desenvolva muito, estamos aqui falando dela como algo importante na vida de desenvolvedores e desenvolvedoras, mas é necessário pararmos para pensar que a própria tecnologia está inserida no contexto político-social. E, no meu entendimento, a lógica pode construir um sistema de trabalho onde a gente envolva não só boas ideias, boas tecnologias, mas uma compreensão de que a vida ela é curta, de certa maneira, ela é única, né? E a gente não pode nem estragar as nossas vivências atuais e nem deixar de legado para os nossos netos um mundo que talvez nem exista, né? Eu acho que esse é um ponto interessante que não se esgota, é claro, tem mais outras coisas aí, e eu indico esse tema. Quem quiser procurar depois, o Axioma da Humanidade, até um texto que eu escrevi, o professor Sal pode deixar depois a descrição aí para vocês, que é um Vou deixar. pensamento que vem de fora, que é bem legal. Ô, Júlio, então quer dizer que se a gente não fizer nada, os algoritmos eles vão criar viés, algum viés, não é isso? No seu entendimento, como é que é? Sim, sim. Porque nós estamos falando dos algoritmos atuais, principalmente inteligência artificial, em identificação biométrica facial e outros, né, divulgação de conteúdos pela internet. Esses algoritmos, eles muitas vezes ignoram aspectos sociais. Não porque o algoritmo é preconceituoso, né? O algoritmo, né? Isso não existe, né? Mas é porque quem está programando não tem condições de lembrar de todos os detalhes. Né? Como é que eu faço para escapar disso? Não tem como. Nenhum ser humano chega a elaborar um conjunto de raciocínios, um sistema, de novo, né, que seja infalível. Isso é muito difícil. Né? Eu já errei, tenho certeza que quem está nos assistindo já errou vez ou outra. Agora, às vezes a gente erra, a gente tenta melhorar. Mas quando a complexidade é muito alta, não adianta dizer eu parei para pensar. A gente não tem tempo para pensar.
A verdade é essa também. A gente tem que entregar cada vez mais resultados. A própria ideia de agilidade existe, porque a gente precisa de flexibilidade. Então, pensar é luxo atualmente. Pensar em bons algoritmos, sem vieses, resolvendo problemas políticos, sociais, é adentrar uma área de interseção que poucas pessoas de exatas estudam, né? Ah, vou ter que fazer uma matéria de filosofia ou sociologia. Nossa, matéria muito chata, as coisas que não faz sentido, claro, né? Às vezes elas são ensinadas sem fazer sentido mesmo, né? A gente precisa trabalhar a interseção, inclusive como devem ser ensinadas. E essa pergunta que nós fazemos aqui é uma coisa até para futuras gerações, né? Para a gente começar a abrir dentro das empresas não só aquele ambiente que você pode trabalhar de bermuda, que você pode trabalhar 1 ou 2 dias de casa, né? Que hoje é muito comum em alguns, mas também um ambiente onde as empresas, a sociedade civil, os governos trocam informações, né? E a gente possa trazer isso para evitar que os algoritmos, por exemplo, identifiquem como criminosos ou que não podem pegar empréstimos pessoas negras, pessoas humildes, pessoas de comunidades, né? A gente sabe que existe o preconceito. Nós mesmos estamos dentro de uma estrutura de preconceitos, pelo menos é uma das questões com as quais eu acho que a gente tem que se haver, né? Que é o racismo estrutural. E o racismo estrutural fala justamente disso. As coisas estão organizadas socialmente que às vezes você não percebe que você colabora para o racismo. É um exemplo, né? Então, não é que você é o racista ou você é o culpado, mas você não percebe como a estrutura leva para essa direção. E na hora de programar, mais ainda, né? A hora de cumprir prazos curtos, ainda mais. Então, a gente precisa ter essa noção. É, novamente, o tema que eu recomendo a todos a estudarem, né? A lerem vários pontos de vista para verem que é uma realidade que tem que se haver para não só fazer software de qualidade, mas fazer com que a sociedade continue sendo uma boa sociedade com um bom software, né? Sensacional, sensacional. Ô, Júlio, quem nos assiste aqui geralmente são programadores, né, e aprendizes aí da área de desenvolvimento. Eu gostaria aí, né, em suas palavras finais aí, quais são os conselhos práticos, né, que você daria para quem nos assiste, que deseja aprimorar a sua lógica, especialmente no ramo aí do desenvolvimento de software? Boa pergunta. Bom, a primeira grande dica é que desenvolvimento, lógica, se faz melhor em comunidade, né? Você descobrir o seu erro, você descobrir como as suas opiniões podem se estabelecer, podem se desenvolver, é muito importante a troca e a comunidade, né? E a primeira comunidade de aprendizado é aluno-professor. Então tenha sempre esse canal aberto, né, com seus instrutores via LinkedIn, via outros canais, para que vocês possam sempre estar conversando com outras pessoas que estão estudando com você. Isso é muito importante. Lógica é também prática. Todo mundo sabe disso, né? A gente vai falar, não, eu estou desenvolvendo mais, eu sou desenvolvedor ou desenvolvedora, a partir do momento que você trabalha com aquilo no dia a dia, que você repete as coisas no dia a dia. Mas mesmo se você não está trabalhando ainda, mesmo se você está aprendendo, você pode construir um ambiente de prática, construir um GitHub para você hospedar o seu código já de uma vez, fazer pequenos projetos, trabalhar com versionamento, verificar possíveis erros, escrever possíveis testes. E se você está em comunidade, a sua ideia, o seu projeto, o seu portfólio pode ser testado por outros. Você pode encontrar alguém que está com uma ideia semelhante e a partir daí desenvolver um projeto juntos e já começar a ter soft skill, começar a entender um pouco mais, porque aí numa entrevista, num processo seletivo, você já tem, ainda que não formalmente na sua carteira de trabalho, a experiência, você tem a vivência de programação que hoje é possível de ser construída através da comunidade. Eu aprendi muito isso, por exemplo, as comunidades de Linux, né? O Debian, o projeto Debian, que é muito forte aqui em Minas Gerais. Tem uma pessoa muito bacana que chama Cove, K-O-V, né? Ele é um desenvolvedor Debian que é aqui de Minas Gerais. Não sei se ele está aqui atualmente, que ele vem para cá, vai para fora, né? Então, ou seja, muitas coisas construídas em comunidades Linux, comunidades Debian, Ubuntu, por exemplo, fazem com que você tenha um insight, com que você desenvolva
né, novas habilidades, conheça novas linguagens e vivencie isso. E a lógica, mais uma vez, né, ela precisa dessa prática, ela precisa desse envolvimento, tem que fazer, tem que anotar, tem que testar, né? E isso é essencial. E bons cursos, uma melhoria contínua, né? Em TI não tem fim, software não tem fim, né, pessoal? A não ser que se aposente aquela ideia, mas alguém poderia dizer qual é o fim do software Windows? A gente pode dizer quando é que uma versão nova talvez vai chegar, mas o fim do Windows, do macOS, do iOS, isso é uma coisa que a gente não conversa, a gente não pensa mais nisso. É infinito as possibilidades de contínuo desenvolvimento. Então, tal como o software, de maneira saudável, sem estresse também, sem criar. Hoje a gente fala muito desse estresse, a gente quer fazer, mas não consegue administrar o tempo, né? Mas sim, pensando logicamente, inclusive, sua própria carreira, né? Pensando como estruturar, de novo, né? Eu quero que você saia daqui com essa ideia da lógica como algo para você construir estruturas para chegar em resultados, né? Então, a sua própria carreira, sua própria forma de lidar com isso vai ser importante. Ô, Júlio, agradeço demais a sua presença aqui, né, e por compartilhar o seu vasto conhecimento em filosofia. Além de um filósofo, você é programador, eu falo que você é uma Wikipedia, né? É um dicionário ambulante aí. De coração agradeço muito, né? Vou deixar o espaço aí para você deixar como é que as pessoas te encontram aí nas redes, como é que elas te localizam. Perfeito, Sal, eu que agradeço. Como somos professores, né, a gente tem uma responsabilidade emocional, cognitiva com a educação, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é algo que a gente acredita. Eu acho que um bom professor, como é o caso do Sauer, ele é bom porque ele acredita, sabe, se responsabiliza pelo que ele faz, né? Então, eu agradeço por poder ter essa oportunidade de participar da excelência que é estar ao lado do professor Sauer. E para você que gostou e quer conversar comigo, o principal canal é o meu LinkedIn, Prof. Júlio C. Silva, né, lá em cima na URL, vai estar também, o Sol deve deixar aqui para vocês. Lá pelo LinkedIn fica fácil de a gente trocar informações, é o canal onde eu divulgo principalmente, né, as minhas ideias. Eu tenho também um Substack, que chama Paisagens Desérticas, e é um termo da lógica, depois quem quiser pesquisar para ver, a gente falar de simplicidade, né? A gente brinca muito com isso. Lá eu escrevo alguns textos relacionados à educação, relacionados também a toda essa parte de inteligência artificial que está surgindo aí, e tem essa ideia do axioma da humanidade que eu falei para vocês. E, finalmente, né, talvez pelo Instagram também, Prof. Júlio C. Silva, costuma ser, eu sempre uso dessa forma, você também pode me encontrar por lá. O Instagram é mais. Eu não fico muito tempo lá, às vezes um post ou outro. O LinkedIn é onde eu costumo aparecer mais. Então, esses são esses canais aí, para quem quiser, fique à vontade para entrar em contato. Será um prazer colaborar com o aprendizado de vocês. Vou deixar os canais, as descrições do Júlio aí na descrição. Agradeço vocês também pela presença e participação aqui dessa conversa. Júlio, mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.